Olá, caros estudantes, caros alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos a esta que é a segunda aula de filosofia dessa sequência de aulas em forma de revisão para o Enem e para o vestibular da UEMA. Se você não assistiu o vídeo da semana anterior, no qual eu falei sobre mitologia grega, eu sugiro que você pause essa aula, volte e assista, está aqui no canal, a aula da semana passada. Bom, se você já assistiu, você deve estar lembrado que na semana passada nós falamos sobre mitologia grega, algumas características da mitologia grega e como que os gregos entendiam a natureza toda constituída por forças sobrenaturais que determinam a nossa existência, determinam aquilo que acontece com a gente, e como que os gregos antigos, eles foram considerando, personalizando essas forças sobrenaturais, né, personificando, melhor falando, essas forças sobrenaturais, transformando elas em deuses. E criando histórias utilizando a imaginação para explicar os fenômenos da natureza, como os raios, os trovões, o amor, a embriaguez, o sonho e etc. E aí eu citei também os dois principais autores que escreveram livros sobre essas histórias imaginárias criadas pelos gregos antigos, que foi Hesíodo, com o livro Teogonia. Ele também escreveu um outro chamado Trabalhos e os Dias, onde ele narra a criação do ser humano. E o outro que eu citei foi Homero, escritor das duas maiores obras da antiguidade grega, que é a Ilíada e Odisseia. Certo? Então, hoje nós vamos fazer a continuação da aula passada, né? Agora a gente vai dar um passo mais adiante e o tema da aula de hoje é o nascimento da filosofia e a atitude filosófica. Bom, essa aula eu ministrei para vocês durante algumas semanas do primeiro ano também, então é uma aula que vocês já devem saber, já devem conhecer. Então vamos só revisar aqui rapidamente, mas se ficar alguma dúvida você pode postar no comentário aqui que eu respondo com certeza. Bom, então vamos lá, o nascimento da filosofia. É uma parte bastante teórica, ainda não tem assim muitas questões críticas para se colocar, é mais uma questão histórica mesmo da filosofia. Esse tema, nascimento da filosofia e atitude filosófica, cai com bastante frequência no Enem, né, e eu acredito que é um dos temas que provavelmente irá cair esse ano. Então vamos lá, primeiro, vamos contextualizar o nascimento da filosofia. Primeiro, o contexto do nascimento da filosofia. Nós estamos falando mais ou menos uns 600, 700 anos antes de Jesus nascer. Então, estamos falando aí século VII, final do século VII, início do século VI a.C. Nós estamos em um contexto, vamos dizer assim, ainda muito primitivo, ainda muito distante daquilo que a gente considera hoje como civilização, mas vão começar a surgir aqui alguns elementos que irão possibilitar o nascimento da filosofia. Um desses elementos é a criação da moeda. Né? Os gregos eles começaram muito cedo a usar moedas, né? Inclusive até hoje nós podemos ver essas moedas porque muitas foram encontradas e são guardadas em museus, em coleções particulares. E por que eles muito cedo começaram a usar moedas? Porque boa parte daquilo que nós chamamos de Grécia é composta de ilhas, ou então cidades que ficam muito perto do mar, né? Então, isso facilitou eles usarem as moedas, porque muito cedo eles desenvolveram já a arte de navegação e eles faziam comércio. Então, ali havia uma rota comercial, por exemplo, perto de Atenas, existe até hoje um porto muito famoso chamado Porto do Pireu, que inclusive esse porto aparece na obra A República de Platão, né? E essa negociação, esse comércio todo que era feito ali pela navegação, eles utilizavam a moeda, né? Moeda, principalmente moedas de prata e de ouro.
Bom, esse é o primeiro elemento, né? Navegação, uso de moeda, comércio, contato com outras culturas, com outros povos, por meio do comércio. A outra é a invenção do calendário. Lembrando que, se você olhar na mitologia grega, é, o tempo era considerado como um deus, né? O deus Cronos. E o tempo era, na verdade, a ação desse deus sobre nós. Só porque com o tempo, né, com o tempo, os gregos começaram a criar uma técnica de medir, de calcular. Por quê? Porque eles precisavam comercializar, eles precisavam combinar horários, por exemplo, de encontrar o outro lá no porto, ou marcar alguma coisa. E eles começaram a fazer isso marcando o lugar onde o sol estava, ou que as estrelas estavam, os astros estavam. E aí eles começaram a criar um calendário. É claro que era um calendário diferente do nosso, né? Era um calendário lunar. Mas isso foi suficiente para fazê-los entender que o calendário era, na verdade, resultado natural do movimento dos astros, e não um Deus que estava agindo ali. Bom, o terceiro elemento, tem vários elementos, né? Eu citei esses, né? A moeda, que aí proporciona a comercialização, o contato com outros povos. A criação do calendário, que tira essa ideia de que o tempo é um deus, e sim é resultado do movimento dos astros celestes. E o terceiro elemento que eu citei, que eu vou citar aqui, é a criação da política, a invenção da política, né? E aí eu preciso falar um pouquinho de como que estava estruturada politicamente a Grécia Antiga. Primeiro, aquilo que a gente está chamando de Grécia não é exatamente o país Grécia que tem hoje. O que nós chamamos de Grécia, lá onde a Grécia Antiga, e aí o professor de História pode falar mais sobre isso, a professora Werli ou o professor Tenterrara, aquilo que a gente está chamando de Grécia Antiga, que foi onde nasceu a filosofia, era, na verdade, um grande aglomerado de pequenas cidades, que lá na história é chamado de cidades-estado, e a gente na filosofia utiliza a expressão grega mesmo, polis, né? Então, a Grécia era um aglomerado de polis, ou seja, de cidades, pequenas cidades, independentes. Cada uma delas tinha sua própria moeda, cada uma delas tinha seu próprio deus, cada uma delas tinha sua própria cultura, né? Essas polis, elas eram independentes umas das outras. Bom, e essas polis vocês conhecem várias delas, né? Eu posso citar aqui Atenas, posso citar Esparta, Mileto, Éfeso e várias outras, né? Que vocês já devem até ter visto em alguns jogos, filmes, livros que vocês devem ter lido por aí, mesmo nas aulas de filosofia que a gente já teve, certo? E aí eu concentro aqui especialmente na polis de Atenas. Por que a invenção da política foi importante para o surgimento da filosofia? Porque Atenas ela desenvolveu uma forma diferente de fazer política, que é mais ou menos assim. Na polis existia um espaço público, que é mais ou menos aquilo que a gente chama hoje de praça, e eles chamavam de ágora, que a palavra ágora significa praça, ou espaço público aberto, né? Uma praça. E eles desenvolveram uma forma bem interessante de fazer política, que era mais ou menos assim. As pessoas iam para a praça, ou seja, iam para a ágora, e eles manifestavam publicamente as suas ideias. Isso se chamava o direito de isogoria, essa isogoria, que é o direito de expressar-se publicamente, né? E eles se consideravam todos iguais. Esse é um direito chamado de isonomia. Então são dois direitos, isogoria e isonomia. A isogoria é a liberdade de expressão, a liberdade de dizer publicamente suas ideias, e a isonomia é a igualdade entre as pessoas. Bom, é claro que existe aqui, você diz assim, professor, mas nem todo mundo era igual lá em Atenas, realmente não era. Somente um grupo específico de pessoas tinha esse privilégio de ir lá na Ágora e apresentar publicamente suas ideias, e essas pessoas, vocês devem lembrar que eram basicamente os homens maiores de idade, nascido em Atenas, livres, ou seja, não tinha dívida e nem era prisioneiro de guerra,
e que tivesse uma determinada posse, né, fosse rico. Isso deixava de fora as mulheres, as crianças, os escravos, os pobres e os estrangeiros. Então, esse grupo seleto se reunia na cidade, e na polis, e no lugar chamado Ágora, e tomavam as decisões daquilo que iria acontecer na cidade. Percebam que agora aqui tem um elemento diferente. Que elemento diferente é esse? Se você percebeu, na aula passada eu dizia, os deuses ficavam no Olimpo e eram eles que determinavam aquilo que acontece com a gente. Repetindo, não existia uma liberdade dentro da mitologia grega, eles não entendiam o ser humano como um ser livre. É um ser determinado pela vontade dos deuses. É mais ou menos o seguinte, tudo aquilo que acontece com a gente, nós somos criação dos deuses, e tudo aquilo que acontece com a gente é vontade dos deuses. Então eram os deuses que iam determinando quem engravidava, quem casava, quem trabalhava, quem morria, quem adoecia. E tudo isso tinha uma espécie de correlação, do tipo, se você adoece é porque você fez alguma coisa que desagradou os deuses. Se você... E aí tem toda essa questão, né, de agradar ou desagradar os deuses, e por isso os gregos, no tempo da mitologia grega, eles começaram a cultuar esses deuses para agradá-los. Seria uma forma, as religiões surgem como uma forma de agradar esses deuses, né? Bom, e eu estou falando das religiões bem antes do cristianismo, estou falando aqui, uns 2, 3 mil anos antes do cristianismo surgir, tá bom? O cristianismo é uma religião muito nova, muito recente, surgiu só há 2000 anos atrás. Bom, esse contexto da política, de ser possível ir lá na praça, lá na ágora, e determinar o que vai acontecer na cidade, foi importante para o nascimento da filosofia, porque agora, novamente, da mesma forma que os homens começaram a entender o tempo não mais como Deus Cronos, e sim como o resultado do movimento dos astros, né, uma coisa natural, não mais sobrenatural, né, não existe uma força sobrenatural agindo sobre o passar do tempo. O passar do tempo é uma coisa natural. Agora também o que acontece com a gente passa a ser uma coisa natural. Quando os homens maiores de idade, livres, ricos, tal, nascidos em Atenas, se reúnem na Ágora e vão tomar as decisões do que vai acontecer na cidade, né, o que vai ser construído, o que eles vão plantar e tal, percebe que agora foi tirado desse julgamento os deuses. Não são mais os deuses que estão determinando o que vai acontecer na polis. São os próprios homens que se reúnem na Ágora e vão decidir. O nascimento da filosofia tem esse elemento aí de uma saída dos deuses, uma saída da mitologia, e agora o próprio homem se tornando o determinador, o determinante de si mesmo. Esse é o contexto histórico do nascimento da filosofia. E agora vamos para a segunda parte da aula, que é exatamente a questão da atitude filosófica, sobre esse momento do nascimento da filosofia. Primeiro, com esse desenvolvimento da navegação, do dinheiro, do calendário, da política, algumas pessoas começaram a desconfiar da veracidade, ou seja, da verdade, dos mitos. Eles começaram a desconfiar dos mitos. E eu dou um exemplo. Sei lá, os mitos diziam que o mar é habitado por monstros, por sereias, tritão, hidras. E aí eles navegam e não encontram esses monstros. E aí eles começam a desconfiar. Será se é realmente verdade o mito? Será se realmente aquilo que contaram pra gente a vida inteira é verdade? Será se nós não fomos enganados? Será se não mentiram pra gente contando histórias falsas para nos manter controlados, para nos manter seguros dentro de uma sociedade que tem explicação para as coisas, mesmo que essas explicações sejam imaginárias? E aí eles começam a desconfiar. Será se realmente é verdade? Será se realmente os deuses existem? Será se realmente os deuses determinam aquilo que acontece com a gente? Será se realmente os deuses se preocupam com a gente? Será se eles cuidam mesmo da gente? E se cuidam, por que acontece tanta coisa ruim, né? Bom, e aí eles começam a desconfiar desses mitos. Aqui uma marca interessante. Como que surge a filosofia? Surge a partir do momento em que o ser humano começa a desconfiar das explicações míticas
do mundo que foram feitas pelos primitivos. Né? A filosofia nasce de uma desconfiança, então é da própria natureza da filosofia o questionar. E é exatamente essa atitude filosófica que se espera, a atitude de qualquer um que se diga filósofo, é o questionar, é o se perguntar o porquê, ou a origem, vamos dizer assim, a essência, a verdade, para resumir, a verdade sobre a coisa. Certo? Então, a filosofia ela nasce dessa desconfiança em relação aos mitos, e uma vez que eles desconfiam e eles começam a perceber que os mitos não são verdade, eles vão procurar outras explicações. Se a mitologia antes utilizava a imaginação para explicar as coisas e foi criando essas histórias que a gente já conhece, esses mitos que a gente já conhece, agora eles não poderiam criar uma nova história, uma nova explicação usando novamente a imaginação. Porque senão seria mitologia novamente, né? Seria mito novamente. Se eu desconfio de uma explicação porque ela não tem fundamentos, porque ela é fruto da imaginação, e aí eu vou criar uma outra explicação também fruto da imaginação, também não teria fundamentos. E aí eles vão aos poucos fazendo uma passagem para uma outra forma de explicar as coisas. Agora, o que eles vão utilizar para explicar agora? Eles não vão mais usar a imaginação, eles vão começar a usar a razão. Então, o mito vai sendo substituído, o uso da imaginação vai sendo substituído pelo uso da razão. Quando o homem utiliza a imaginação para explicar alguma coisa, ele cria mitos. Agora que ele está usando a razão, ele cria filosofia. O que é a filosofia? Vamos dizer assim, de uma forma bem simples, a filosofia é uma tentativa de explicar de forma racional aquilo que antes foi explicado pela mitologia de forma imaginária. É tanto que vocês vão se perguntar assim, poxa, então não teve benefício? A gente não já sabia tudo? Já a mitologia tinha explicado tudo? Tinha explicado tudo, só porque era uma explicação que aos poucos foi sendo percebida pelos gregos antigos como alguma coisa que não tem fundamento. E aí eles foram criando outras explicações. Bom, essa atitude filosófica de se questionar, de se perguntar, ela se deu, e aqui já vou começar a entrar um pouquinho no tema da nossa próxima aula, ela se deu especificamente quando uma pessoa parou, teve uma espécie de espanto, né, chama de pantarrei, né, que é o admirar-se, desculpa, não tira esse pantarrei, tá nada a ver, tá? Nada a ver, é taumate. O admirar-se, o espantar-se com aquilo que está ao nosso redor. Teve um cara que de repente começou a olhar ao redor para o mundo e assim, de onde veio tudo isso? Qual é a origem de tudo isso? Né? E esse que eu estou chamando tudo isso seria o cosmo, ou seja, o mundo. Ele para de repente assim, poxa, de onde veio tudo? De onde veio o mundo? De onde veio o mundo? É claro que se você olhar na mitologia grega, já haviam se perguntado isso e tinham respondido de forma imaginária. Só porque a resposta imaginária não trouxe satisfação, não convenceu essa pessoa específica que eu estou falando, que é um cara chamado Tales. Tales, lá no final do século VII, início do século VI a.C., aproximadamente uns 590, por aí mais ou menos, anos antes de Cristo. E aí essa data estou só botando aí por alto, né, não é a data específica. Ele para e se pergunta, de onde veio o mundo? De onde veio o mundo? Aí ele trabalha com possibilidades. Primeiro, será que o mundo veio do nada? Né? E aí ele disse, bom, não tem lógica dizer que o mundo surgiu do nada, que o mundo foi criado do nada. Não tem lógica. Por quê? Porque o nada não existe. O que é o nada? É aquilo que não existe. Se não existe, como é que alguma coisa pode surgir do nada? E aí ele disse, então deve existir um princípio originário, atentem para isso. Esse Tales de Mileto, ele é o primeiro a começar a pensar na origem do mundo, não mais recorrendo a explicações imaginárias ou recorrendo a deuses. Ele vai dizer assim, deve existir um princípio originário do qual tudo surgiu. A esse princípio originário, estou trazendo como princípio originário, é o que os gregos chamam de arqué.
Aí eles perguntam qual é a arqué, ou seja, qual é a origem do cosmo, ou seja, qual é a origem do mundo, qual é a arqué do cosmo, usando duas palavras gregas, arqué, origem, e cosmo, mundo. Então, qual é a origem do mundo? E aí ele vai tentar elaborar uma resposta que não seja imaginária, não seja mítica, não seja religiosa. Ele vai dizer o seguinte: deve existir um elemento do qual tudo surgiu. Essa busca pelo arqué vai determinar o início da filosofia. A filosofia nasce exatamente dessa busca pela origem do universo. Pela origem do universo. A pergunta primeira é: como que o universo surgiu? E a resposta que o Tales de Mileto vai dizer: o universo surgiu de um único elemento originário, ou seja, o universo tem um arqué, só um arqué, só uma origem, e vocês já devem saber, né, que essa origem para o Tales de Mileto é a água. Então, para Tales de Mileto, tudo surgiu da água. Okay? Então, o mundo não foi criado por deuses, os deuses não existem, né? Os deuses são elementos que nós imaginamos, nós criamos com a nossa imaginação. Os deuses não determinam a nossa existência, os deuses não nos criaram, os deuses não determinam o nosso destino, os deuses não interferem em nada, porque eles não existem. Ok? O que que existem? Existe o elemento originário e com o passar do tempo esse elemento originário é a água e com o passar do tempo essa água foi se transformando e gerou todas as coisas que existem. Ela foi se transformando mais ou menos assim. Por exemplo, quando a água esfria, ela vira sólido. Quando ela aquece, vira vapor.